Primeiro uma revisãozinha, amiguinho. Lembra do conjunto dos números naturais? N, 0, 1, 2, 3 e assim por diante? Nós estudamos eles, né? Lá no quinto ano, lembra? Na aulinha passada, nós estudamos o conjunto Z. O que é o conjunto Z? Dos números inteiros. Bom, o que surgiu aqui de novo? Os números negativos, né, amiguinho? Ó, apareceram os números negativos. Menos 3, menos 2, menos 1. E agora, novamente, nós vamos ampliar os conjuntos numéricos e vamos estudar o conjunto dos números racionais, indicados pela letra Q. Quem que vai surgir na nossa vida agora, amiguinho? As frações. 1/3, 2/5, 1/4, né? Então, esse é o objeto do nosso estudo aqui, tá? Olha só, vamos pela definição. O que são números racionais? Números racionais são números que podem ser representados na forma de fração. Então, como eu falei, as frações A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Ah, por que o B diferente de zero, professor? É porque na matemática a gente nunca pode dividir por zero, tá? Por isso. Então, amiguinho, ó, 4 classes de números são racionais. Os inteiros, e aí que tá, ó, todos os números inteiros, amiguinho, também são racionais. Ah, então vamos dar exemplo aqui, né, de números inteiros. Tá aqui do ladinho, mas, vamos lá, o -2, né, o 5, o 7, todos esses números são inteiros. Eles são também números racionais. Por quê, professor? Porque assim, ó, eles são racionais porque eles podem ser escritos na forma de fração, como mostra aqui nessa parte amarela. Por exemplo, como é que eu escrevo 7 na forma de uma fração? 7 dividido por 1, ou 14 dividido por 2, entendeu? Todos os números inteiros, se eu quiser, eu posso escrever utilizando uma fração. Por isso eles são racionais, tá? Segundo tipo, frações com numerador e denominador inteiro e denominador diferente de zero. Que é isso, professor? Ó, amiguinho, ó, são justamente o que está no enunciado aqui, né? Na definição. Exemplo de frações desse tipo. Olha aqui, ó. 2/5. Outro exemplo, professor. 4/7. Ah, com número negativo também. -3/8. Essas são frações com numerador e denominador inteiros. São números racionais, tá ok? Tá. Decimais exatos. Decimais exatos são assim, amiguinho, ó. Exemplo de números decimais exatos aqui para você, ó. 0,7. Outro exemplo de um decimal exato. 4,15, né? 3,289 e assim por diante, né, amiguinho? Ó, como é que fica o 0,7 escrito na forma de uma fração? Se ele é um número racional, ele pode ser escrito na forma de fração. O 0,7, eu poderia escrever ele como 7 dividido por 10. Um pouquinho mais adiante a gente vai ver isso, tá? O 4,15 como 415 dividido por 100. Já vai chegar lá. Então, todo número decimal exato pode ser escrito na forma de uma fração. Por isso que ele é um número racional. É um número com vírgula, né, amiguinho? Chama assim ele. E ó, para ser decimal exato, ele não pode continuar aqui, tá? Ele tem que ter um número limitado de casas, tipo 2 casas, depois a vírgula, ou 3, ou 4, ou 5, ou 50. Mas ele não pode ir até no infinito. Ele tem que chegar num determinado momento e parar, tá ok? E dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Dízima periódica, amiguinho, é um número desse tipo aqui, ó. Quer ver? Vou dar um exemplo para você de uma dízima periódica. 1,333 e assim por diante. Sabe o que quer dizer essas reticências aqui, ó? Que esse 3 continua até no infinito. Se continua até no infinito e tem um numerozinho aqui se repetindo sempre, um período, né, de repetição, é uma dízima periódica. Ah, professor, eu consigo representar esse número na forma de uma fração? Consegue. A gente não vai estudar isso nessa aulinha, vai estudar um pouquinho mais adiante, mas é possível sim. Só para você entender, 1,333 é 4 sobre 3, 4/3, dá esse número aqui. Ele pode ser escrito na forma de uma fração, desse jeito ali, tá? Outro exemplo, professor, outro exemplo é o 51,42, e tal. Quem que está se repetindo aqui sempre? 42. Isso também é uma dízima periódica. Também pode ser escrito na forma de uma fração. Outro exemplo.
7,134, 134 e assim por diante, né, no infinito, né? Então, amiguinho, esses 4 tipos de números aqui são números racionais, porque podem ser escritos na forma de fração, como mostra aqui, tá? Quais que a gente vai estudar principalmente nessa aula? A gente vai estudar principalmente os números com vírgula, os decimais exatos, e as frações. Nós vamos fazer todo tipo de operação que você puder imaginar com essas duas classes de números. Multiplicar com vírgula, dividir, multiplicar fração, dividir fração, somar fração. Tudo isso a gente vai aprender hoje, tá, amiguinho? Agora nós vamos representar os 3 conjuntos numéricos que a gente viu ainda há pouco, os naturais, os inteiros e os racionais, por meio de um diagrama. Vamos ver como é que fica isso, amiguinho? Bom, o primeiro deles é o conjunto dos números naturais. Bom, depois quem que surgiu? Surgiu o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z. Z de inteiros, né? Ó, amiguinho, todos os números naturais também são inteiros. Por isso que o N está contido dentro do Z. Ele fica dentro do Z. Todos os números que estão aqui também são inteiros. E agora, amiguinho, quem que apareceu? O conjunto dos números racionais, indicados pela letra Q, né? Q. Ó, amiguinho, todos os números que estão aqui dentro, tanto os naturais quanto os inteiros, também são racionais. Então, tanto N quanto Z estão contidos dentro do Q. O que eu quero dizer com isso? Que todo número inteiro, todo número natural, também é um número racional. Tá bom? Complete os espaços abaixo com os símbolos pertence e não pertence. Vamos lá, amiguinho. Então, que símbolos são esses, né? Bom, é assim, ó. Se o número faz parte de um conjunto, a gente comenta, a gente fala que ele pertence ao conjunto. Se o número não faz parte daquele conjunto, a gente coloca que ele não pertence àquele conjunto, certo? Então, vamos lá. O 4. O 4, amiguinho, ele pertence ao conjunto dos naturais? Ele é um número natural? Ele é um número natural. Então, eu digo que o 4 pertence ao conjunto dos números naturais. Segundo, alternativa B. O menos 7, será que ele pertence ao conjunto dos números naturais? Não, né? Naturais é 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Menos 7 não, ele é um número negativo. Então, menos 7, amiguinho, olha só, não pertence ao conjunto dos números naturais, tá? Entendeu? Tá, o menos 8 e o Z. O que é o Z? Os inteiros. Os inteiros possuem os números negativos, né? Desse tipo aqui. Então, o menos 8 pertence aos inteiros. 1/3. 1/3 é uma fração com numerador e denominador inteiros, né? Então, quem é o quê? Conjunto dos números racionais, que nem a gente viu agora. As frações, amiguinho, são números racionais, né? Então, aqui nós colocamos que 1/3 pertence ao quê? 0,38. 0,38 é um número decimal exato. Será que ele é um número natural? Pois é, não, né? Então, 0,38 não pertence aos naturais. O 9,32 é um número decimal exato. E aqui é um conjunto dos números racionais. O 9,32 pertence, né, ao conjunto dos números racionais. O menos 7/8, menos 7 dividido por 8, dá um número inteiro, amiguinho? Não dá, né? Menos 7 dividido por 8 não dá o valor exato. Então, menos 7/8 não pertence ao conjunto dos números inteiros. 2,3333, como é que é o nome dela? Dízima periódica. Não é um número inteiro, né, amiguinho? É um número racional, né? Então, aqui nós temos que ela não pertence aos inteiros. 4,323232 é outra dízima periódica. Dízima periódica é número racional. Então aqui nós temos que ela pertence aqui. E 9,134 mais uma dízima periódica. As dízimas periódicas são números naturais? Não, são números racionais, né, amiguinho? Então aqui esse número não pertence ao N.
Nessa parte da aula, nós vamos trabalhar a ideia de fração, né? O que significa uma fração? Vamos ter a compreensão de uma fração. Vamos lá, amiguinho. Aqui nós temos 3 exemplos aqui no quadro, 3 barras de chocolate, né? Ó, todas elas divididas em 6 pedacinhos, né? Pode perceber, ó. 3 barras de chocolate. Vamos para a primeira barrinha. O que significa 1/2 da barra? 1/2 a gente lê 1/2, né? 1/2 da barra é o seguinte, amiguinho. Como é que a gente processa essa fração? O denominador, que é o númerozinho que está embaixo, né? Ele indica em quantas partes eu devo dividir a barra. Como o número de baixo é 2, quer dizer que eu tenho que dividir essa barra em 2 partes. Para que eu divida ela em 2 partes, eu faço a divisão dela aqui, ó, ao meio. Dividir ela em 2 partes, uma parte aqui e uma parte aqui. O número de cima, que é chamado de numerador da fração, indica quantas dessas partes eu vou pegar. Então, 1/2 significa o seguinte: divido a barra em 2 partes. O número de cima quer dizer que eu pego uma dessas 2 partes. Então, 1/2 da barra significa metade da barra. Ou seja, olha só, 3 quadradinhos, amiguinho. Conforme está ali no desenho. Tá? 3 pedacinhos dela. Tá? Aqui. Isso aqui quer dizer 1/2 da minha barra. Vamos para o segundo exemplo. 2/3 dessa barra. O que significa 2/3? Significa o seguinte. O de baixo é 3. Significa em quantas partes eu tenho que dividir a minha barra. O denominador, que é o número de baixo, quer dizer em quantas partes eu tenho que dividir. Eu tenho que dividir ela em 3 partes iguais. Então eu vou dividir aqui e eu vou dividir aqui, ó. Concorda, amiguinho? Ó, ela ficou dividida em 3 partes iguais. O número de cima quer dizer quantas partes eu pego. Então, dessas 3 partes que eu dividi, 1, 2, 3, eu devo pegar 2. 1, 2. Eu vou pegar essas 2 aqui, ó. Essa e essa. Né? Aqui eu peguei, ó, metade da barra. Eu peguei essa parte aqui, ó. Certo, amiguinho? Então aqui, ó, 2/3 quer dizer 4 pedacinhos. Dá para entender? Essa é a ideia principal associada com fração. O número de baixo indica em quantas partes eu divido. E o número de cima, quantas dessas partes eu pego. Então 2/3 dessa barra indica pra gente 4 pedacinhos dela. Certo? 3/6 da barra. E agora? Pois é, amiguinho, em quantas partes eu tenho que dividir a minha barra? Em 6 partes. Pô, ela já está meio que dividida em 6 partes, né? Ó, dividi em 6 partes. Aqui, ó. Está dividido em 6 pedacinhos. Quantos pedacinhos eu vou pegar desses 6? 3, né? Então eu vou pegar esses 3 aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Então, 3/6 da barra significa 3 pedacinhos. Vamos lá? Ó, 1, 2, 3. Aí você vai dizer, pera aí, professor, 3 pedacinhos? Mas aqui também deu 3 pedacinhos. Pois então, é aí que eu queria chegar também, né? 3/6 representam exatamente a mesma coisa que 1/2. Ah, mas como é que você sabe disso? Olha só a ideia que você pode utilizar aqui. Sempre, amiguinho, quando aparece uma fração, né, aonde que o numerador e o denominador são divisíveis por um mesmo número, você deve simplificar essa fração. Olha só a ideia. 3/6, né? Vai lá. Aqui, separa aqui. 3/6. Tanto o número de cima quanto de baixo, eu posso dividir por 3. Então eu divido o numerador por 3 e divido o denominador por 3. Tem que ser pelo mesmo número, eu tenho que dividir ambos pelo mesmo valor, tá? Nem sempre é possível fazer isso. Aqui não dá para simplificar. Mas quando for possível, você simplifica. Ó, vamos lá, amiguinho, como é que ficou? 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1. 6 dividido por 3 dá quanto? 2. Qual é a conclusão que eu tiro? Que 3/6 é exatamente a mesma coisa que 1/2. Interessante, né? Então, toda vez que aparecer uma fração
aonde que for possível dividir o número de cima e de baixo pelo mesmo valor, você simplifica ela. Sempre deve fazer isso. Ó, dá outro exemplo, professor. Ó, vamos pegar o exemplo da fração 6/8. Vamos colocar aqui. Ó, 6/8. Pode perceber, amiguinho, que tanto o número de cima quanto o de baixo, eu consigo dividir eles por 2, não é isso? São divisíveis por 2. Então, ó, eu divido o 6 pelo 2 e o 8 pelo 2, não é isso? Eu divido pelo número que for possível, né? Então, como é que fica? 6 dividido por 2 dá quanto? 3. E 8 dividido por 2 dá quanto? 4. 6/8, a fração 6/8 é exatamente a mesma coisa que a fração 3/4, né? Representa o mesmo número, representa a mesma coisa. Então essa ideia é importante, tá? A ideia é de simplificar. E outra coisa, a fração 3/4 é a forma irredutível da fração 6/8. Quando alguém usar essa palavra irredutível, significa que é para simplificar ela ao máximo, né? Escrever na forma mais simples possível. Uma pizza foi dividida igualmente em 6 pedaços. João comeu 1/3 da pizza. Quantos pedaços João comeu? Então, amiguinho, pode perceber que aqui estão as 6 fatias da pizza, né? O que o João comeu? 1/3 da pizza. Vamos ter que interpretar isso aí, amiguinho. O que significa 1/3? Bom, o número de baixo significa em quantos pedaços eu devo dividir a pizza, né? Mas já está dividida em 6 partes. Tá. Mas eu tenho que pegar essas 6 partes e dividir em 3 partes. O número de baixo indica em quantas partes eu vou dividir. Então eu vou dividir aqui, aqui e aqui. Ó, eu dividi a pizza em 3 partes. 1, 2, 3 partes. Dessas 3 partes que eu dividi, quantas partes o João comeu? 1 parte. Ou seja, ele comeu isso aqui, por exemplo, ó. Ó, amiguinho, esse pedaço aqui, né? Esse 1/3. Isso implica em quantas fatias, em quantos pedaços? 2 pedaços da pizza, não é isso? Então, 1/3 desse valor significa 2 pedaços. Então, quantos pedaços João comeu? Resposta, ele comeu 2 pedaços. Escreva as frações abaixo na forma irredutível. Vamos lá, amiguinho, o que ele está pedindo para fazer? Para simplificar as frações ao máximo, né? Então o que a gente vai fazer? 4/6, a gente pode dividir o valor de cima por 2 e o valor de baixo por 2. Né? Como é que fica isso? 4 dividido por 2 dá 2, né? E 6 dividido por 2 dá 3. Está simplificado, está escrito na forma irredutível. 2/3 é o resultado da primeira. Tá? A segunda, 9/15. Tanto o 9 quanto o 15, eles são divisíveis por 3. Né? Então eu faço isso. Eu divido o 9 por 3 e eu divido o 15 por 3. Né? Qual vai ser o resultado que eu vou encontrar? 9 dividido por 3 é 3, 15 dividido por 3 é 5. Então eu encontrei a resposta para a segunda fração, 3/5. A terceira, 16/40. 16/40, ambos os valores, eles são divisíveis por 2. Mas também, ambos são divisíveis por 4. Também posso dividir os dois por 4. 16 e 40 dá para dividir por 4. E também por 8. Então, amiguinho, nesse caso, eu divido pelo maior valor possível, tá? Que no caso aqui é o 8. Então, divido de cima por 8 e divido de baixo por 8, né? Como é que fica? 16 dividido por 8 dá 2, né? E 40 dividido por 8 dá 5. Então, a forma irredutível dessa fração é 2/5. Só uma coisa, tá? Professor, e se eu tivesse dividido por 2? Se você tivesse dividido por 2, olha aqui o que ia acontecer. 16/40, né? Ó, você não percebeu que dava para dividir por 8 e dividiu por 2. Então eu vou te explicar o que acontece nesse caso. 16 dividido por 2 dá 8. 40 dividido por 2 dá 20. Tá percebendo, amiguinho? Dá para simplificar de novo o 8/20. Aí você simplifica mais uma vez. Dá para dividir por quanto agora? Por 4, né? Ó, então agora eu divido por 4. Então, 8 dividido por 4 dá 2. Né? 20 dividido por 4 dá 5. O resultado final foi o mesmo. Então, se você for simplificando ela por partes, né?
também não tem problema. No final também vai dar certo. Só vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Amiguinho, menos 25 sobre 30. Ambos os valores, eles são possíveis de serem divididos por 5. Concorda? Então, 25 dividido por 5 dá 5. Vai ficar menos 5 sobre 30 dividido por 5 dá 6. Então, menos 5 sobre 6. Ela era negativa, continua sendo negativa, né? Então, todas elas estão escritas na sua forma irredutível, na sua forma mais simplificada possível, tá? Escreva as frações abaixo na forma irredutível. Temos que simplificar essas duas frações. Temos aqui valores um pouquinho maiores agora, né? Não tem problema, tá, amiguinho? Ó, 200 sobre 140. Eu vou dividir ambos por 10, tá? Tá aqui, ó. Ah, professor, mas daria para dividir por 20. Concordo. Mas eu vou fazer em partes, né? Vou dividir por 10 primeiro. Quer ver, amiguinho? Ó, 200 dividido por 10 dá quanto? Dá 20. 140 dividido por 10 dá quanto? Dá 14. Agora eu simplifico mais uma vez. Por quanto? Eu simplifico por 2. Não é isso? 20 dividido por 2 dá quanto, amiguinho? 20 por 2 dá 10. Não é assim? E 14 dividido por 2 dá 7. Então o resultado para a primeira fração é 10 sobre 7. Não dá mais para simplificar 10 sétimos. Então na forma irredutível, ela fica escrita 10 sétimos. A resposta da primeira é essa, tá? Uma coisa importante, tá? A ideia de dividir por 10 também está associada com a seguinte tática, o seguinte esquema. Eu poderia simplesmente cortar esse zero com esse, ó. Ah, pode cortar um zero em cima com um zero embaixo? Pode, porque não fica 20 sobre 14. Dividir por 10 é simplesmente cortar esse zerinho ali, ok? Que é o que eu vou fazer aqui embaixo, ó. Cancela esse zero com esse. Fica mais fácil, né? Eu estou dividindo por 10, na verdade. Aí fica o quê? Aqui fica menos 36 sobre 28. Por quanto que dá para simplificar? Dá para dividir por 2, né? Mas se você pensar um pouquinho mais, você percebe que também dá para dividir por 4, né? Ó, 36 é divisível por 4 e 28 também. Então eu já vou dividir por 4 direto. Eu poderia dividir por 2 duas vezes. Também daria certo, né? Então, ó lá. 36 por 4 é 9. Então vai ficar 9. 28 por 4 é 7. E aí tem o sinal de menos, continua, né? Então a resposta final é menos 9 sétimos. Então eu coloco aqui, ó. Menos 9 sétimos. Ok, amiguinho? Então, escrever na forma irredutível é fazer isso aí.